Olá, querido, olá, querida, graça e paz. Eu sou o pastor Gremi, sou aqui de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração nessa hora. Eu queria chamar a sua atenção para um tema muito legal, muito importante, que nós precisamos viver nos nossos dias e termos a convicção da nossa salvação. Antes de eu iniciar, eu gostaria de começar aqui deixando uma frase para o seu coração. A igreja está aberta para todos, mas não está aberta para tudo. A igreja está aberta para todos, mas não está aberta para todos. E eu gostaria de começar, falando com você a respeito de um tema interessantíssimo. O tema que diz sobre os dois destinos após a morte. Quantas pessoas, estão por aí, estão querendo saber como será após a morte, como vai acontecer, como não vai após a morte, se existe realmente céu, se existe realmente inferno, se não existe nada, né? Mas eu quero dizer já para você que essa mensagem é uma mensagem para pessoas cristãs, pessoas que aceitam Jesus como Salvador e também para aquelas pessoas que precisam ouvir uma palavra de salvação. Ser uma boa pessoa não é suficiente para entrar no céu. Então, querido, ser bom, ser uma pessoa eticamente boa, ser uma pessoa que tem moral, uma pessoa que ama a família, uma pessoa que ama seus filhos, que cuida do seu pai, da sua mãe, que cuida da sua família, isso é ser bom? Sim, mas isso não é algo que nos leva para o céu. Porque a palavra de Deus, ela relata, na verdade, na íntegra, o que realmente nos leva ao céu. Olha só, muitas pessoas estão acreditando que a salvação ela é universal, ou seja, a salvação é para todo mundo, independente de religião, independente de credo, independente se a pessoa aceitou Jesus ou se não aceitou, né? E aí alguém pode perguntar assim, mas Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus não faz acepção de pessoas, tanto que Ele faz com que a chuva, o sol, a chuva caia sobre justos e injustos. A palavra de Deus diz isso. Mas se a salvação universal for real, então Cristo não precisava morrer. Ele poderia ter feito, sabe o quê? Poderia ter curado, poderia ter ensinado moralidade, sem a intenção de perdoar pecado. Em vez disso, sabe, ele foi voluntariamente até a cruz, tá? E na cruz, ele, até o momento dele chegar na cruz, ele sempre dizia, para que Deus perdoasse os pecadores todo o tempo. No capítulo de número 23 de Lucas, no versículo 34, na parte A, diz que Jesus, ele, no momento que ele estava crucificado, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Naquele ato da crucificação de Jesus, o próprio Jesus estava dizendo para que Deus perdoasse aqueles homens que estavam o crucificando, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Na verdade, humanamente falando, eles sabiam que estavam crucificando um ser humano, uma pessoa que era indesejável para eles, como sendo um inimigo na religião judaica, e também inimigo do próprio Império Romano, assim por dizer. Mas na verdade, eles estavam ali crucificando o próprio Filho de Deus, Então essa é a situação, essa é a questão quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz que nós só chegamos ao céu por meio de Jesus. Diz assim, Jesus dizendo nesse capítulo 14, versículo 6, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus chamou para a responsabilidade de todos os olhares para Ele. Eu e você precisamos olhar para Jesus para sermos salvos, tá bom? Não há outro caminho. Muitas pessoas, eu até contei uma história, outro dia, numa das pregações
que eu fiz, eu disse o seguinte, disseram para que as pessoas soubessem, né, que a religião ela é compreendida por todo mundo. Dizem que pegaram um elefante, imagina, um elefante, e chamaram algumas pessoas deficientes visuais, cegas, e aí colocaram, né, cada pessoa para apalpar aquele elefante. Uma apalpou a barriga, outra apalpou a perna, outra apalpou a tromba, outra apalpou a orelha, e cada um deu a sua perspectiva daquilo que estavam ali pelas mãos apalpando. E ao findar dessa situação foi que as pessoas chegaram à seguinte conclusão, de que a religião é a mesma coisa, que cada um tem a sua visão, mas o elefante é o mesmo, ou seja, a religião é a mesma. Não é desse jeito, porque na verdade, né, muitas pessoas elas estão confiantes, né, que não estão indo para um inferno, mas eu venho nesse momento aqui para dizer para você que a nossa confiança de não ir para o inferno depende única e exclusivamente se estamos ou não fazendo a vontade de Deus. Amém? E por muitas pessoas estarem confiantes de que não estão indo para o inferno, de fato, né, até estudos mostram que a maioria das pessoas pensam que irão para o céu quando morrer. Um estudo que foi feito perguntando numa pesquisa, 78% das pessoas disseram, né, que tinham a certeza que iam para o céu. Né? As outras, né, não sabiam responder, né, ou não quiseram responder. Mas a palavra de Deus ela diz o seguinte, que muitos dos chamados cristãos, né, ou melhor, a palavra de Deus diz que só há um caminho que nos leva ao céu, é Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Muitos dos chamados cristãos, né, até mesmo estão divulgando uma mentira. Qual mentira? Que boas pessoas irão para o céu. Às vezes eu me deparo com algumas pregações, as pessoas pregam tantas coisas e pregar realmente o que a palavra de Deus diz, não estão pregando. Pregam tantas coisas, tiram tempos da própria vida, até mesmo das pessoas que estão frequentando as igrejas, para ouvir várias coisas. Ouvir filosofia, ouvir psicologia, ouvir pensamento positivo, uma palavra positiva, ouvir tantas coisas, mas a palavra de Deus, muitas das vezes as pessoas não estão ali ouvindo, não estão ali tendo a oportunidade de ouvir. Eu li num livro, eu não me lembro agora se foi o livro O Cristo Todo Inclusivo, não me lembro agora se foi na Economia de Deus, eu li o seguinte, que quando você não prega a verdade, não prega o caminho, não prega o pecado, não prega a salvação por Cristo Jesus, né, e que a pessoa que está no pecado ela precisa se arrepender, se converter, nós, pregadores, estamos tirando a oportunidade dessas pessoas de entrarem no reino dos céus. Portanto, nós como pregadores precisamos entender isso. Muitos dos chamados cristãos, né, estão divulgando essa mentira. Estão dizendo que todos vão para o céu. Muitas religiões, aí, inclusive ditas cristãs, estão pregando isso. Mas existem apenas dois destinos possíveis após a morte: céu ou inferno. O céu é a morada de Deus e o reino da perfeita reconciliação entre Deus e sua criação caída. Aqui no céu, né, não haverá mais dor ou sofrimento. Olha o que diz em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 13. De acordo com sua promessa, estamos aguardando novos céus e uma nova terra, na qual a justiça habita. Então, aonde que eu e você vamos saber dessas notícias? Na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos receber essas informações e essa notícia. Querido, às vezes é muito fácil eu pegar um livro, né, escrito por alguém, pegar uma revista escrita por alguém,
né? E tantas outras coisas, e eu começar a estudar, né? Uma apostila, alguma coisa, e começar a estudar baseado naquela situação ali, e eu começar a ter a visão do que está ali naquele livro, naquela informação ali. Eu preciso ir direto à fonte, e a fonte para o cristão é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo de 1 a 5, né? Vamos aqui fazer um resumo, descreve o seguinte: o rio das águas da vida, que é o céu, né? Estamos falando aqui da parte do céu, que flui brilhando como cristal pelo meio das ruas da cidade, como a árvore da vida com seus 12 tipos de fruto, florescendo ao longo das suas margens. Aqui, lá no céu, não haverá mais nada amaldiçoado, e os habitantes não precisarão de luz, de lâmpada ou do sol, pois o Senhor Deus será a luz deles e eles reinarão para todo o sempre. Mas, querido, como é que eu vou saber disso? Através da palavra de Deus, através exclusivamente da leitura da palavra. Você tem que se aplicar à palavra de Deus. Como eu disse, às vezes existem algumas pessoas que pegam ali já a leitura de uma semana, uma sequência. Aquilo ali, né? Aí se você pegar no próximo, né, é a mesma coisa. Né? Um ano depois é aquela mesma coisa ali. Então as pessoas vão apenas virem numa roda. Né? Eles nunca alcançam a plenitude. Né? Então o céu é isso, é rua, rio de águas vivas, né? A água brilha como cristal, né? Existe a árvore da vida, né? Os frutos dessa árvore dá frutos florescendo ao longo de suas margens, e não haverá mais nada amaldiçoado, né? Não precisará de luz e tantas outras coisas. Mas aonde que você sabe dessa notícia? Na palavra de Deus. Não é, eu estou falando para você aqui agora, mas você precisa, tá lá em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao 5. Abre lá e lê. 2 Pedro 3,13, abre lá e lê. Amém? A outra alternativa é o inferno. O inferno é a separação eterna de Deus. É o lugar onde a besta, o falso profeta, o diabo, a morte, os anjos caídos e os não salvos serão lançados. É o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está onde isso? Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Uma aguinha aqui. E aí, tá lá registrado. Busca lá, leia. Apocalipse capítulo 1, versículo 28. Tem muita gente que fala assim: ah, não gosto de ler Apocalipse. Ah, é um livro complicado. Não é complicado, leia. Pelo menos esses textos que eu estou te dando para ler, leia. Diz assim: mesmo ainda, as mesmas pessoas que acreditam que Jesus era bom, acham o evangelho e os ensinamentos de Jesus muito bonito, e que são elas mesmas pessoas boas, precisam confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De outra forma, passarão a eternidade no inferno se não crerem nele para a salvação. Querido, não sou eu que estou dizendo isso para você. Não sou eu. Quem diz isso para você é a palavra de Deus. Olha, quer ver? Vou ler para você aqui Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos, capítulo 10, versículo... Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Diz assim, olha só. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, querido, tem que confessar Jesus como Salvador, tem que crer, não tem outro caminho, tá bom? Então vamos lá. Qual é a forma?
para ser salvo. É através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Olha, eu posso dar cesta básica, eu posso dar minha própria roupa, eu posso fazer tudo que eu faço de bom, mas ser bom não me leva ao céu. O que me leva ao céu é confessar Jesus Cristo como Salvador. Lê lá Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Vou ler de novo aqui para você. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Querido, não sou eu que estou dizendo. E também o versículo 11 diz assim, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Não há confusão. Se você acreditar em Jesus, se você crer em Jesus, crer que é através de Jesus que você será salvo, você não será confundido. Tem pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, não faz. Mas a palavra de Deus é que diz isso. Eu que preciso entender isso, você precisa entender. Tá bom? Então, olha só, é através de Jesus Cristo que nós somos salvos. Quando dizemos às pessoas que Deus deu a seu Filho para que nele, quem nele crê, tem a vida eterna, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos falando de Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou antes de subir ao céu. Então, querido, nós precisamos entender isso. Nós precisamos confessar Jesus, nós precisamos acreditar na palavra e saber que é somente através de Jesus que temos a vida eterna. Ele é um com Deus. João 10,30 diz que Deus e Jesus e Deus são a mesma pessoa. E também o Espírito Santo também. João 14, versículo 16 e 17, ele relata sobre isso. Quando diz que o Espírito Santo, o Pai, ele e o Pai são um. Essa é a questão. A gente precisa entender isso. Amém? Outra coisa. Aqueles que acreditam que podem vir a Deus seguindo apenas os ensinamentos de um homem bom, mas mortal, como Jesus de Nazaré, não entendem. Nós sabemos que Jesus pregou, pregou as bem-aventuranças, que Jesus ensinou várias coisas boas também, mas nós precisamos de entender que nós estamos e temos que seguir aquele que morreu na cruz e ressuscitou antes de subir ao céu. Amém? Então, se você acredita que somente fazendo apenas os ensinamentos que ele deixou aqui na terra, de ser bom, de fazer as coisas de acordo com como tem que ser feito, isso não é o suficiente. Você tem que confessar Jesus Cristo como Salvador. Ele perdoou pecados, o que somente Deus poderia fazer. Ele disse aos seus discípulos que eles teriam que comer sua carne e beber seu sangue. João 6,54 fala sobre isso. E também, quando ele fala nessa questão aqui, ele está dizendo, simbolicamente, do pão, né? Quando ele instituiu a ceia, do pão e também do cálice, né, que é o caso o vinho, né, ou o suco da uva, que simbolizam o seu corpo e o seu sangue. Tá? Não é literalidade aqui, mas é a forma que ele estava expondo para que eles tivessem comunhão. C.S. Lewis, né? C.S. Lewis é um escritor que eu não me lembro agora, acho que ele escreveu também as Crônicas de Nárnia, não me lembro agora, né? Acho que sim. Ele fala o seguinte: é frequentemente citado como tendo dito essa frase: ou este homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Ou Jesus realmente é o Filho de Deus, como ele dizia ser, ou ele é um louco. Claro que Jesus é o Filho de Deus, mas para muitas pessoas o que ele diz é loucura, né? Até mesmo para algumas pessoas que nós conhecemos,
Pessoas acham que a gente é louco, que a gente é doido em acreditar e confiar e não ter por nós não termos algo para a gente mirar, né? Para a gente. É como se fosse assim, essa bandeira aqui, né? Uma bandeira do Brasil. É como se fosse a bandeira do Brasil. Eu tenho que ter a bandeira do Brasil para eu ver que eu pertenço ao Brasil. É como se fosse mais ou menos assim. No reino de Deus é diferente, querido. Você e eu precisamos crer com o coração, tá? Acreditar com o coração, confessar e acreditar. Não podemos argumentar inteligentemente que Jesus era apenas bom e que podemos ser bons seguindo suas lições. Entretanto, assim, nos portões do céu, entrando assim nos portões do céu, sem honrá-lo e glorificá-lo como nosso Senhor. É o que eu estava dizendo, às vezes a pessoa vive uma vida dissoluta, né? A questão da salvação universal, todo mundo vai ser salvo. E aí, né? A gente está aqui tentando, vivendo, né? Se aplicando, buscando o Senhor, buscando ter uma vida diante de Deus, em oração, em jejum, em busca. Mas aí de repente o que acontece? A gente, né? Aí no final todo mundo vai ser salvo. E a justiça? Ah, mas Deus é amor. Deus é amor, filho. Mas Deus também é fogo consumidor, tá bom? Ninguém é justo. Romanos 10, 3:10 diz assim: todos nós, como ovelhas, nos desviamos e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor, ele colocou, né? Romanos 3:10 diz que ninguém é justo. E Isaías 53:6 diz que todos nós como ovelhas, nós nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor colocou sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Então, querido, Romanos diz que não há ninguém justo. Se não há ninguém justo, automaticamente só existe um justo, Jesus. Né? E através de Jesus nós somos justificados. E que Deus colocou sobre Jesus todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então é através de quem que a gente vai entrar no céu? Da nossa bondade? Através do nosso pensamento, tudo aquilo de bom que a gente faz? Pensa nisso, querido. Nunca podemos ser bons o suficiente para compensar nossa maldade. Quando esperamos que o céu seja a nossa sobremesa justa, ou seja, eu de repente faço um monte de coisa ruim, né? Como um monte de porcaria. Aí no final, o céu é a sobremesa, é a cereja do bolo de tudo ruim que eu fiz. Vamos pensar nisso. Olha só, estamos de fato ignorando, sabe o que? A justiça de Deus, que poderia condenar a obediência servil do filho mais velho, tanto quanto a depravação do filho mais novo. Ou seja, aquele filho, aqui está dizendo daquele do filho pródigo, né? Que apesar do filho mais velho servir sempre ao pai, ele simplesmente tinha o seu coração, um coração endurecido, quanto também a mesma forma do detrimento do filho mais novo, que viu uma vida depravada, mas que voltou. Essa é a questão. Eu não sou bom, eu não tenho, eu não estou dizendo que os crentes, aqueles que estão na igreja, né, são melhores do que ninguém. Pelo contrário, nós estamos ali servindo a Jesus, porque nós queremos, na verdade, nós não estamos fugindo do inferno, nós queremos entrar no céu através de Jesus. Por isso nós confessamos Jesus como Salvador. Tá? Da mesma forma, a questão, o filho mais novo, o filho pródigo, que nós chamamos assim, lá de Lucas, né, quando ele trata daquele assunto, ele diz o seguinte, que ele se lembrou do pai, ele se lembrou do pai, da casa do pai dele, quando ele estava lá comendo porcarias, né, lá no coxo dos porcos. Quando ele viu aquilo, tentou encher o estômago dele com aquilo, ele lembrou que na casa do pai dele havia, sabe o quê? Havia fartura de alimento. E aí ele pensa assim, puxa vida, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu preciso restabelecer novamente a minha aliança com Deus, né? Com o pai. Ali, uma analogia. Né? Eu falei Deus, mas não. No caso, ele com o seu próprio pai. Então ele diz o seguinte,
Vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. E aí o que ele faz? Ele volta arrependido. E ele, quando encontra o pai dele, o que ele faz? O pai vê que ele está arrependido, ele fala: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me tem como um dos seus jornaleiros. O que o pai faz? O pai nem ouve aquilo, mas o pai sabe que está no coração dele. O pai faz? O pai tira aquela roupa dele, roupa suja, tira aquela toda a sujeira que ele tava, dá um banho nele, manda dar um banho, bota sandálias nos pés dele, que a sandália naquela época representava uma pessoa que tinha também era bem cuidada, e um anel no dedo dele como sendo sinal de autoridade, agora também sendo restabelecida a autoridade. É essa questão que você precisa saber, né? Que quando você se volta para Deus, quando você se volta para Cristo, quando você se volta para o Senhor, sabe o que acontece? Você estabelece a aliança. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio reestabelecer a aliança. Amém? Então, olha só. Pensa nisso. Nós não merecemos ser salvos. O perdão é um presente que não merecemos. Nós nos rebelamos completamente contra nosso Criador. Somos profundamente afetados pelo pecado. Querido, desde Adão, né, quando ele desobedece a Deus, quando ele acontece tudo o que aconteceu até os dias de hoje, até onde a minha vida, onde eu não reconhecia Jesus como Salvador, mas de repente eu reconheço Jesus como Salvador. Aí daí você está salvo, Grimi. Agora você é melhor do que todo mundo. Não, eu não quero dizer isso. Eu não sou melhor, não sou melhor.